Oi, hoje eu vou contar uma história. Essa história é de um menino. Esse menino se chama Joãozinho. E o Joãozinho, ele não morava perto da praia. Ele morava na areia da praia. A comunidade que ele morava era feita em cima da areia da praia. Então, quando ele saía de casa, ele já estava na areia. Então ele morava muito, muito, muito perto da praia. E, por conta disso, todas as pessoas que moravam nessa comunidade, os pais dos amigos dele, o pai do próprio Joãozinho, eles eram pescadores. E o Joãozinho achava a coisa mais linda do mundo aquela coisa de ver o pai de manhã saindo para pescar. E ele achava aquilo muito bonito, sempre queria ir com o pai dele. E o pai dele nunca deixava o Joãozinho ir. Por conta de uma coisa apenas. O Joãozinho não sabia nadar. Para você levar uma criança para o mar que não sabe nadar, é muito perigoso. E o pai não levava. Não vou levar. E o Joãozinho ficava super chateado com isso. Agora tem uma outra coisa. O Joãozinho era um garoto teimoso. Não sei se vocês sabem o que é uma criança teimosa. O Joãozinho era muito teimoso. E ficava lá pensando, queria tanto ir para o mar, de barco, até que ele teve uma ideia. Ele pensou, vou fazer um barco. Bom, aí ele pensou, o que eu preciso para fazer um barco? Eu preciso de madeira, eu preciso de prego, eu preciso de uma cola para impedir que a água entre, eu preciso de serrote, eu preciso de martelo. Foi pensando nas coisas. E foi lá na loja, na comunidade que ele morava, a loja que vendia prego, vendia também biscoito, vendia roupa, vendia lâmpada, vendia tudo, né? E o Joãozinho foi até a loja, chegou na loja, falou o que ele precisava, e o dono da loja ficou olhando para o Joãozinho, falando, tá, isso, e fez a listinha dele e falou, mas você tem dinheiro? O Joãozinho tomou um susto. Botou a mão no bolso, tirou do bolso uma bolinha de gude, um chiclete guardado assim na caixinha, mas já meio comido, um pininho de bola, mas não tinha nenhum tostão. Aí o dono da loja falou, sem dinheiro, não tem a menor condição de eu te dar o material. E o Joãozinho foi para casa chateado, e foi pensando, como é que ele podia fazer. Estava perto do aniversário dele. E o Joãozinho pensou assim, perto do meu aniversário. Ele se lembrou de uma coisa. A mãe dele tinha comprado uma camisa para ele usar no dia da festa. Algum de vocês aí tem roupa de festa? Então, o Joãozinho já estava com a roupa de festa dele pronta. O Joãozinho teve uma ideia muito engenhosa. Ele foi lá na gaveta que estava guardada a blusa dele de festa, na caixinha ainda, toda direitinho, foi na loja e trocou a blusa pelo material do barco.
Ele deu a blusa e o moço da loja deu o material do barco para ele. Ele pegou, levou o material até do lado da casa dele, cobriu com bananeira, com folha de bananeira, com folha de palmeira, para deixar escondidinho, para não ver. E no dia seguinte, como todos os dias de manhã, o pai empurrava o barco dele até a água e saía para pescar e só voltava quando o sol estava se pondo. E o Joãozinho esperou, se despediu do pai, o pai empurrou o barco e foi embora. Foi embora e o Joãozinho tirou as folhas de cima, começou a trabalhar, serrando, cortando. As pessoas que passavam falavam assim, esse garoto, uma criança vai fazer um barco. É claro que não vai dar certo. E o Joãozinho nem ligava, o Joãozinho continuava serrando, trabalhando, montando as coisas dele, tudinho. Quando o sol estava se pondo, o barco já estava pronto. Um barco pequeno que o Joãozinho fez com aquele material. Ele pegou, botou o barco pronto, escondidinho embaixo das folhas e esperou o pai chegar. E o pai chegou lá, trouxe o peixe, conversou. No dia seguinte, mais uma vez, como todos os dias, o pai saiu para pescar. Logo na sequência, o Joãozinho tira as folhas e começa a empurrar o seu barco para a água. E o Joãozinho empurrou, empurrou, empurrou e botou o barco dele dentro da água. O barco flutuou, ele entrou no barco e saiu navegando. Foi navegando, foi lá, foi para um lado, foi para o outro, feliz da vida. Estava tão feliz, que de repente ele deita no fundo do barco e fica olhando o céu. Fica olhando o céu, aquele céu lindo, azul, e ele começa a ficar ali até que ele tira um cochilozinho, dá uma dormidinha. E quando o barco dá uma balançada e ele acorda, quando ele acorda, ele olha o céu, umas nuvens cinzas, pretas, cobrindo o céu. E quando ele olha, a praia estava muito longe. E ele começa a arrumar o barco para voltar para a praia. Aí ele arruma o barco começa a voltar, só que começa a chover muito forte. Chovendo, chovendo, e Joãozinho começa a ficar nervoso. Vai chovendo, chovendo. E o barco indo para a praia, mas ainda estava meio distante. Chovendo, chovendo. E o que parecia que não podia piorar, piorou. Começaram a cair raios muito fortes, caindo os raios. E o Joãozinho olhando aquilo, não sabia bem o que fazer, até que um raio cai exatamente na ponta do barco do Joãozinho, bem na pontinha do barco dele. E aí quebrou aquela pontinha. E o barco, não afundou. Por que o Joãozinho fez? O Joãozinho veio e ficou na parte de trás do barco. Então aquela ponta que tinha quebrado ficou para cima. E continuando, indo para a praia se aproximando, mas ainda estava meio longe. Veio outro raio, e o outro raio bem na ponta aqui. E também... E o barco, não afundou. Sabe por que não afundou? Porque o Joãozinho botou uma perna de um lado
em uma perna do outro e ficou equilibrando o barco, para o barco não afundar. E equilibrando o barco, equilibrando, até que veio outro raio. Esse outro raio pegou exatamente na pontinha da vela do barco e aí o barco, ó, afundou. Afundou mesmo. Só que já estava perto, o Joãozinho começa a ficar nervoso quando a ponta do dedo dele encosta na areia. Mas ainda não dava para ficar bem assim, ele se equilibrando com a ponta do dedo, mas as próprias ondas foram empurrando ele para a areia, foram empurrando ele para a areia, e ele chegou na areia. Ele chegou na areia, sentou na areia, olhou para o mar e começou a chorar, chorar, chorar. E acabou que o sonho dele, que era ter um barco, acabou. A camisa dele de festa para o aniversário dele, ele perdeu. O mar ficou com pena dele. Viu todo o esforço dele e ficou com pena. E o mar foi jogando aquele barco de volta, aquele resto de barco de volta, foi jogando para a areia, foi jogando, e olha o que o mar devolveu para o Joãozinho. Uma camisa. Quando o Joãozinho viu aquilo, falou: cara, que bom. Adivinha o que ele fez? Voltou para a loja e foi fazer tudo de novo. Porque o Joãozinho era um garoto teimoso, vocês lembram? Então tá.